No ano passado nós já estudamos as leis de Newton, então nós vamos fazer uma revisão apenas para dar uma luz para a gente responder os PETs deste bimestre. Nós sabemos que são três as leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, nós já sabemos disso. Ela diz que um corpo em repouso permanecerá em repouso e um corpo em movimento permanecerá em movimento retilíneo uniforme. Qual a condição disso? A resultante de forças que atuam sobre esse corpo tem que ser zero, tem que ser nula. Então, um corpo em repouso, ele vai ficar ali até que uma força venha colocá-lo em movimento. E um corpo em MRU permanecerá em MRU até que uma força externa venha pará-lo ou mudá-lo de direção ou ainda aumentar a sua velocidade. Lembrando que um corpo em repouso está em equilíbrio estático e um corpo em MRU está em equilíbrio dinâmico. A segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica, diferentemente da primeira lei, a resultante que atua sobre o corpo não é nula. Nesse caso, se a resultante não for nula, o corpo ganha uma aceleração. Então, tem um exemplo ali, né? Se aquele corpo de 1 kg de massa recebe uma força de 2 newton naquela condição, ele ganha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Como que eu posso deduzir isso? Pela lei fundamental da dinâmica, a força recebida será um produto da massa vezes a aceleração. Ali no outro exemplo, se o corpo tem 2 kg, a força é de 2 newtons, ele recebe uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Basta fazer a continha, né? 2 kg de massa vezes a aceleração de 1 metro por segundo quadrado, nós teremos a força de 2 newtons e assim sucessivamente. Um caso à parte da segunda lei de Newton é sobre a força-peso, o peso de um corpo. O que é o peso de um corpo? O peso nada mais é do que a força de atração, no caso a Terra, atrai esse corpo, né? Então, se um corpo tem 10 newtons de peso, significa que a Terra o atrai com a força de 10 newtons. Como que se calcula o peso? Peso é uma força, então, como força é massa vezes aceleração, o peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Não é qualquer aceleração, é a aceleração da gravidade, que equivale a aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. P é igual a mg. Por fim, a terceira lei de Newton, chamada lei da ação e reação. O que quer dizer ação e reação? Ação e reação significa que, se um corpo A aplica uma força F sobre um corpo B, o corpo B também aplicará uma força F sobre o corpo A, de mesma intensidade, mas de sentido diferentes. Ali na representação, nós temos uma garotinha que a Terra aplica sobre ela uma força peso P. A garotinha, por sua vez, pela lei da ação e reação, a garotinha também aplica uma força peso sobre a Terra, mas de sentido contrário e igual intensidade.